voltamos com o nosso Tome Ciência para a última parte, segmento do programa que discute metamateriais. Contamos para isso com a presença do Carlos Aragão, professor do Instituto de Física da UFRJ e que está agora na área de inovação lá do Inmetro. Temos também o Wilson Almeida, professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e também pesquisador, né, no Instituto Avançado. A presença da Solange Cavalcante, da Universidade Federal de Alagoas e da Sociedade Brasileira de Física, e do Felipe Rosa, lá do Instituto de Física da UFRJ. Bem, nós, óbvio, ficamos logo pensando, como seres humanos comuns que somos, que ficamos extremamente curiosos, como é que eles mexem, que foi como a gente, né, acabou o bloco, como é que mexe nisso. Mas a gente acaba ouvindo todo mundo dizer, bem, olha, isso aí pode ser aplicado para resolver o problema da energia solar no país, pode melhorar isso, pode melhorar as transmissões, o raio-x. Quer dizer, previsão é complicado, mas dá para, pelo menos, ter expectativa, Wilson? Sim, essa área de metamateriais, ela traz diversas expectativas, que só o tempo vai dizer se foram realmente corretas ou não, e que vai incorporar a tecnologias pré-existentes. Então, apenas complementando, né, que a do professora Solange já mencionou, o professor Carlos Aragão também, hoje, boa parte dos nossos chips, dos nossos processadores, está baseado em eletrônica, praticamente pura. Haverá, no futuro já próximo, a inserção da fotônica dentro dos chips. Isso já é uma realidade já próxima. E com essa necessidade da inserção da fotônica, vai ser necessário desenvolver diversos dispositivos para os quais os materiais existentes não provêm as capacidades. Nesse sentido, os metamateriais certamente vão poder contribuir com funcionalidades novas e esses vão se incorporar a esses dispositivos. Então, no futuro, não sei o quão distante ainda, nós vamos ter processadores, chips eletrônicos híbridos, na verdade, em que você vai ter tantos elétrons, você vai ter a parte eletrônica misturada com a parte fotônica e vamos ter ali metamateriais que vão ser responsáveis por diversas funcionalidades que nós não podemos conseguir atualmente. Então, essa é a maneira com que eu consigo prever. Quais exatamente? Isso é um pouco difícil de se colocar. Nós devemos sim ter a capacidade de poder fabricar diversas estruturas e para isso a gente precisa de uma infraestrutura que seja capaz de fabricar dispositivos com uma resolução, com uma precisão nanométrica. Isso hoje no Brasil está parcialmente disponível em apenas 2 ou 3 institutos de pesquisas ou universidades, de maneira ainda incipiente. A disponibilidade dessa infraestrutura para a comunidade científica seria importantíssima para que realmente o Brasil possa galgar diversos degraus. Aí a gente já tem um problema que eu vou precisar do Aragão me ajudar. Quando ele está falando em produtos híbridos, na verdade, quem vai acabar comandando vai ser o interesse comercial. Não é isso? Produto híbrido, aí seria o celular, né? O computador, o computador mais fino. Quer dizer, acaba que é o tal do senhor mercado que vai mandar no uso da ciência? Bom, isso não é algo que você possa dizer que tenha acontecido. Nunca foi o senhor mercado que mandou na ciência, né? Quer dizer, a ciência... Não, estou dizendo na aplicabilidade. A aplicabilidade, obviamente, o que acontece? Você tem aí toda uma sequência, né? Ciência, tecnologia e terminando por uma inovação que é o quê? É você conseguir criar um novo produto, ter um novo serviço, né? Ter um novo processo que a sociedade absorve, né? E passa a utilizar, né? Bom, isso é um longo caminho que você tem que percorrer. E até essa frase é um pouco discutível, porque há casos em que você tem uma descoberta científica, né, e que rapidamente vai se transformar em algo aplicável. Eu dou um exemplo concreto, o efeito Hall quântico, que foi um efeito que foi descoberto em 1980, depois da sua versão inteira, depois da versão fracionária em 1982. Poucos anos mais tarde ele já servia, né, e aqui eu estou falando um pouquinho do Inmetro, fazer um pouco a propaganda do Inmetro,
né, como padrão metrológico de resistividade. Esse efeito Hall, o que é? Explica para mim. Efeito Hall é um efeito que você tem da criação de uma diferença de potencial numa placa metálica sob a ação de um campo magnético. Né? Isso quando você baixa a temperatura e tem uma amostra relativamente pura, com poucas impurezas, né, você vê o aparecimento que a gente chama de platôs Hall, né, quando você faz um gráfico, digamos, da voltagem contra a corrente, né, e esses platôs podem ser utilizados, eles são múltiplos de uma quantidade fundamental, né, uma quantidade que já tem, digamos, uma origem quântica, ela envolve carga do elétron, constante de Planck, velocidade da luz, etc. Bom, isso já foi usado, né, poucos anos depois da descoberta do efeito, para servir como um padrão metrológico. Então, até essa ideia de quanto tempo leva para chegar, eventualmente, ao mercado, eu preferia até nem falar no mercado, chegar à sociedade, porque muitas vezes isso pode chegar à sociedade sem que seja por um produto comercial, de alguma outra forma. Né? O fato é que isso é um caminho em que você vai ter que dispor de gente, né, com capacidade suficiente para atuar, digamos, na ciência, desenvolver a tecnologia e, eventualmente, dialogar com empresas, etc., para chegar na ponta da inovação. Bom, vamos dar uma olhada no que nós temos aqui no nosso entorno. Nós somos 4 físicos aqui. Desses 4, 3 são teóricos. Um é experimental. Felipe, Solange e eu somos teóricos, Wilson é experimental. Ora, isso já é uma distorção. Nós precisaremos ter mais gente realizando experimentos envolvendo os metamateriais. Solange e eu, por exemplo, temos trabalhos feitos em colaboração com o Luiz Oliveira, com o grupo de nossos colegas colombianos, em que se prevê um determinado resultado que ainda não teve uma comprovação experimental. Né? Alguém tem que fazer. Tem que fazer, você precisa de mais experimentais. O Wilson vai fazer. O Wilson pode fazer, os colegas do Canadá, com quem a gente está conversando. Então, isso já mostra para você que nós precisamos ter mais gente atuando em ciência, tá certo? E esse pessoal vai ter que dialogar com engenheiros que já sejam nano-engenheiros, né? Engenheiros que já atuem, comecem a manipular, né, os materiais numa escala, como já foi dito aqui, nanométrica, tá certo? E vamos ter que, eventualmente, dispor de empreendedores, né, com capacidade e visão, né, para perceber que aí pode estar o futuro. Como disse o Wilson, esse futuro vai envolver híbridos, etc, etc. Essa cozinha, essa mágica de compor, de encontrar, digamos, a combinação certa que vai resultar num produto revolucionário, que vai modificar, digamos, a sociedade, isso só vai existir se nós tivermos um caldo de cultura que favoreça isso. Bem, deixa eu perguntar para o Felipe o que é o pensamento dele quanto a isso. O transdisciplinar, todo mundo acha que tem que ser, porque uma coisa mistura com a outra. Sim. Agora, também do ponto de vista do que acaba de dizer o Carlos Aragão, as especializações também precisam, de alguma maneira, interagir, né? Como é que você vê esse caminho? Sem dúvida. Acho que não só existe um desequilíbrio que acho que não só precisa, mas como acho que está sendo corrigido. Ao longo dos anos, eu já vejo uma diferença, se não gritante, pelo menos já perceptível, da proporção entre teóricos e experimentais, por exemplo, na física. E acho que isso que você falou é algo realmente fundamental. Tem que haver uma conversa entre as áreas, né? Não pode haver uma super especialização sem comunicação. Inclusive, hoje em dia, acho que nós temos, por um lado, se projetos mais complexos demandam mais especialistas, por outro lado, eles demandam um maior número de especialistas que precisam conversar entre si. Exatamente. Então, a comunicação entre as áreas é importante também. E eu acho que, novamente, usando a minha pouca experiência aí de termômetro, mas comparando com a época que eu era estudante, acho que houve bastante progresso também. Se não bastante, pelo menos houve progresso. Há uma certa tendência à interdisciplinaridade e há uma certa tendência a se buscar o experimento, né, em se produzir experimentos por aqui. Tá, e com uma possibilidade de adesão de quem não seja especificamente daquele ramo de trabalho, né? Exatamente. Não só uma possibilidade, é uma obrigação. Se não tiver engenheiros na história, você não consegue fazer inovação. É fundamental, eu acho, a presença do engenheiro. Porque o físico é o cientista, é a pessoa que pensa. E o engenheiro é a pessoa que vai fazer as coisas.
que vai realmente fazer acontecer. Não é? Então, precisa não só de físico, a gente precisa de muitos engenheiros, muito. Quer dizer, a engenharia tem que ter um reforço imenso para que a gente possa encarar esses desafios. O Aragão está querendo falar também, vamos lá, Aragão. Não, porque é isso que diz o Solange, quer dizer, hoje em dia a própria fronteira, né, é uma expressão que é muito usada, né, em inglês, que é scientists and engineers, cientistas e engenheiros. Né? A fronteira entre o cientista e o engenheiro, ela está ficando cada vez mais, digamos, mais borrada, mais difícil tênue, né? De estabelecer. Né? Você pergunta, eu conheço o caso, eu falei no efeito Hall quântico, e eu me lembro que um dos descobridores do efeito Hall quântico fracionário, ele tinha uma posição no departamento de física da Universidade de Princeton, mas também no departamento de engenharia elétrica, tá certo? Isso passou a ser cada vez mais comum, tá certo? Inclusive, essa área de metamateriais, se você não passar por uma engenharia, porque é fundamental, essa área ela só existe porque você tem a capacidade, para usar uma expressão que eu acho que está meio de moda, de engenheirar esses materiais, tá certo? Construí-los a partir de umas pequenas estruturas, que são pequenas capacitâncias e indutâncias, etc., que você compõe, faz um bloco, que tem dimensões muito menores do que o comprimento de outro. Isso só é possível porque você tem essa engenharia ali subjacente, para que você possa, então, fazer o experimento, testar e, eventualmente, se dar conta de uma propriedade singular, e essa propriedade, quem sabe, com a criatividade, né? Você precisa ser meio mago para fazer um negócio desse, né? Não é todo dia que aparece um cidadão que tem uma descoberta fantástica e que conquista o mercado, a sociedade, todo mundo, e além do mais, uma fortuna de milhões de dólares, tá certo? E para que isso aconteça, você precisa efetivamente ter essa engenharia e cada vez mais. Solange, deixa eu terminar com você, porque daqui a pouco estamos acabando o programa. Deixa só a gente tentar sonhar um pouquinho. Eu falei aqui, vocês botaram o pé no chão, tá certo? A posição de vocês tem que ser essa, mas você que trabalha com as ondas, você falou da possibilidade de se ver melhor até um vírus, ou seja, um avanço plausível para a medicina, e eu joguei no ar, ninguém me respondeu, se o fato da energia solar, você principalmente está lá pelo Nordeste, né, que seria uma capacidade nova. Esses metamateriais vão ajudar? Podem ajudar? Sem dúvida. Existe, inclusive, uma turma que estuda metamateriais sustentáveis. Já tem até uma turma que estuda isso e fizeram até uma conferência, eu estava olhando os papers que eles estavam fazendo e a ideia deles é essa, porque você pode concentrar, você pode fazer absorvedores de luz de uma intensidade sem paralelo, né? E com isso você pode construir células solares e fotovoltaicas também, já estão pensando nisso, nos Estados Unidos já estão a 1000 por hora, pensando nessas coisas. Né? É possível que venha. É possível que venha. Tá. E para o Brasil seria muito interessante exatamente essa área dos absorvedores. Isso aí. Bem, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e chamar a atenção aqui para vocês de uma questão que é a possibilidade de você se aprofundar nesse tema, saber mais sobre esse tema, porque os nossos convidados vão nos fornecer listas de livros, sites, que você possa, então, através desse local que está no nosso site, conseguir saber mais. O local exatamente tem o nome Saber Mais. O site, anota aí, www.tomesciência.com.br www.tomesciência.com.br. E se você tiver também alguma sugestão, ideia e crítica que vocês queiram, o nosso e-mail para isso é o ideias@tomesciência.com.br. Agora já não preciso nem dizer que é sem acento, que a nova ortografia já resolveu. ideias@tomesciência.com.br. Agradeço também a vocês, além deles, pela audiência e pelo interesse, e até uma próxima oportunidade.